Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula sobre os movimentos filosóficos do período helenístico. Sobraram dois movimentos que a gente vai tratar aqui numa aula mais curta, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que sobrou é o epicurismo. O epicurismo afirma que para garantir a ataraxia é necessária a sensação como critério da verdade e do bem, ou seja, do prazer. A sensação é muito importante. Eu costumo falar que quando eu estou dando aula, quando eu estou numa sala de aula, eu alcanço esse prazer, porque a sensação é maravilhosa de poder estar em contato com os meus alunos, as pessoas que estão a fim de aprender, e esse feedback, esse retorno é sensacional. Então eu gosto muito desse pensamento epicurista, do prazer, a sensação, porque se você puder dosar a sensação e o prazer, você alcança a tal felicidade, da harmonia, muito mais, de forma mais firme e consistente. Portanto, é bom e verdadeiro aquilo que o corpo e a mente traduzem como prazer. Tá bom? Quando um simples ato de se alimentar é prazeroso quando está com fome, mas ele deixa de ser um prazer, ou seja, ele é um desprazer, quando você se alimenta excessivamente. Então o prazer está aí na hora de saber o que fazer, como fazer e até onde fazer. Negar o prazer seria violar a natureza humana. Não tenhamos dúvidas disso, né? As pessoas que querem só sofrimento, ela não consegue se normatizar nessa sociedade. Epicurismo também prega a moderação dos prazeres, mas não a supressão. Então, essa última frase sintetiza o que eu discuti com vocês até agora. Moderação dos prazeres, esse é a grande chave da vida da gente, né? Eles dividem em duas classes de prazeres, tá bom? Esse primeiro grupo são os prazeres mais duradouros, que encantam o espírito, como, por exemplo, a boa conversação, a contemplação das artes, a audição de uma música, uma relação com outra pessoa que é duradoura. Isso vai trazer para vocês esse prazer mais duradouro. E o segundo grupo são os prazeres mais imediatos, muitos dos quais movidos pela explosão das paixões, e que ao final poderiam resultar em dor e sofrimento. É aí que os epicuristas se debatem mais. Qual é o limite da entrega a esses prazeres, né? Porque se você tem uma explosão de prazer e ela dura muito pouco, você pode passar muito tempo ou a vida toda em sofrimento e dor, porque você se deixou levar por esse prazer. E vamos tratar do último aqui, pessoal, que é o estoicismo. Essa é a mais longa escola grega helenística, tá bom? Ela vai adentrar ao Império Romano por meio dos pensadores como Marco Aurélio, Cícero e Sêneca, que são vitais para entender o pensamento romano, tá bom? Ela divide a filosofia em três partes fundamentais. Essa sim vai dividir em física, lógica e ética. Assim, a finalidade de todo conhecimento da natureza, a física, e da lógica deve proporcionar uma arte de viver bem, que é a ética. Para eles, o estoico, a ética é o objetivo final. E sem o conhecimento da natureza, que eles chamam de física, e da lógica, você não atinge a ética, que é o viver bem em sociedade. Para eles, o homem é uma imitação da razão divina, que rege todas as coisas do mundo. Para viver bem, o homem deve estar em harmonia com o universo,
não devemos sofrer com aquilo que não cabe ao homem. Por exemplo, o tempo, o amor para eles. Você não deve sofrer. O amor, você só deve ter felicidade e agir de forma ética. Essa é a palavra-chave do estoicismo, tá bom, pessoal? A única coisa que cabe ao homem tomar conta é sua própria mente e de sua virtude através da razão. Essa palavra razão, ela vai ser amortecida e esquecida em todo o período medieval, quando cai o Império Romano. A razão, que é o uso do pensamento, aqui a razão não é você ter a razão, aqui a razão tem outro significado, é o uso do raciocínio, do pensamento. É o homem fazendo sua própria história, procurando o seu próprio caminho. Na Idade Média, com a queda em 476 d.C., o Império Romano, a Idade Média vai esquecer isso. E o teológico, que é o uso a ideia do theo, de Deus como resposta para tudo, vai tomar o lugar da razão. Só lá no Renascimento e depois no Iluminismo é que o uso da razão vai ser a peça fundamental para o progresso humano. Então, para os estoicos, a virtude é dividida em três. Bem, coragem para ir em frente, não essa coragem desmedida que não leva o homem a lugar nenhum. A justiça e a inteligência. Portanto, a ataraxia para o estoico consiste em ser e agir com virtude. E para agir com virtude precisa ter coragem, justiça e inteligência. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Prometo que nas próximas semanas vamos fazer uma live com todo mundo que está assistindo para tirar dúvidas e propor novas fórmulas, etc., que eu vou anotar, porque a finalidade aqui são vocês e não eu. A finalidade é que vocês alcancem o máximo de conhecimento possível. Com isso eu vou deixando, aqui termina tudo que a Grécia nos trouxe. É claro que essas aulas elas não foram profundas e nem pode ser profundas. Quem gosta muito do tema, assim como eu, se aprofunde, procure, leia livros, artigos, revistas de histórias, que hoje está na moda, revista de histórias nas bancas de jornais, e para que vocês se capacite cada vez melhor. Porque para a gente aprender, a gente precisa ser um pouco enxerido, a gente precisa ter um pouquinho de vontade de ir atrás e ser protagonista da própria história para que a sua história se transforme, tá bom? Abraço a todos, tchauzão e até a próxima aula.